uma realidade que não é tão somente própria dos nossos dias, mas que está posta desde que a humanidade entendeu que poderia caminhar por si só, sem o auxílio de Deus, quando cedeu, né, a ousadia de acreditar que poderia se governar sem a força do Eterno, sem a orientação do Eterno, sem a vida do Eterno. E a reflexão que eu gostaria de trazer essa noite para nosso conhecimento, para o nosso entendimento, é justamente essa. O que é o reino de Deus e qual a medida que o reino de Deus usa para as relações pessoais? E não há nenhuma sombra de dúvidas de que é o amor, sim, a medida no reino de Deus. Ela é a origem e o meio pelo qual nós devemos nos relacionar. Nós amamos as pessoas, algumas pessoas, mas outras nós não amamos muito e outras nós não amamos. O amor fraterno, como diria, por exemplo, o Erich Fromm, ele se caracteriza pela falta de exclusividade, porque ele não olha o que é propriamente seu, mas ele olha aquilo que é do outro. E não é nenhum aqui conhecedor da Bíblia que está falando isso. É um psicólogo, Erich Fromm. E a Bíblia não fala do amor como uma possibilidade, como uma alternativa. A Bíblia fala do amor como uma ordem imperativa. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. E é interessante a gente observar o quadro que está posto aqui. Porque Jesus está sentado e de repente aparece um intérprete da lei. Quem é o intérprete da lei? Possivelmente um fariseu, um homem que tinha um conhecimento bíblico grandioso. Alguém que sabia o que estava falando e alguém que sabia aonde queria chegar. Na verdade, aquele homem ele não queria tirar uma dúvida com Jesus. Ele queria pregar uma cilada para Jesus cair nela e encontrar nisso um motivo para acusar Jesus e levá-lo à prisão. Então aquele homem não era um inocente. Aquele homem ele chegou maldosamente à presença de Jesus para questioná-lo e para pegá-lo. Era uma pegadinha. E quando ele então se aproxima de Jesus e ele pergunta para Jesus, conforme nós lemos ali no texto, né? O texto nos mostra claramente a pergunta que ele faz. Um homem da lei diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta, segundo alguns estudiosos, segundo alguns teólogos, é que, na verdade, ele estava perguntando aqui, a resposta que ele queria saber de Jesus é o seguinte: é por obras que a gente pode ser salvo? Se eu fizer o bem a alguém, eu posso alcançar a salvação? Então ele queria, conhecendo a lei, encontrar alguma forma de fazer com que Jesus caísse naquilo que ele estava entendendo que era a melhor maneira, se de fato você poderia ser salvo pelas obras. Só que Jesus, de maneira muito astuta, lança para ele uma outra pergunta. O que é que está escrito na lei? Como você entende? Ou seja, Jesus jogou sobre ele uma responsabilidade pesada. Porque se você está querendo vir aqui dar uma de professor, me fazendo uma pergunta difícil, responda você mesmo, você é o professor. O que você estudou na lei? Você não sabe a lei de cor? E aí então o que é que ele responde? Ora, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ele acrescentou: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então aquele homem, ele conhecia a lei de fato. E ele já estava aqui resumindo aquilo que Jesus estava dizendo com frequência no seu ministério, que o resumo de toda a lei dos profetas é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus simplesmente encerra a questão, aparentemente, dizendo o seguinte: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas aquele homem, ele não aguentou. Ele olhou para Jesus novamente e querendo assim se justificar, porque agora Jesus lançou sobre ele uma baita responsabilidade de amar ao próximo como a si mesmo. E aí aquele homem então olha para Jesus novamente e perguntou: mas quem é o meu próximo? Na hora que ele falou isso,
ele deu um prato cheio para Jesus. E aí é onde Jesus então entra com a parábola do bom samaritano. Mas para isso a gente precisa compreender quem eram os samaritanos, porque se a gente simplesmente falar da parábola do bom samaritano, talvez você não consiga dimensionar o que significava na cultura judaica ser ajudado por um samaritano. Quem era o samaritano? E os samaritanos, eles eram descendentes de casamentos mistos entre judeus e o povo que ficou quando houve o segundo exílio para a Babilônia. Então, o povo que ficou, foi um povo que acabou se misturando, se enfraqueceu. Israel foi despojado. Os melhores foram levados para o cativeiro da Babilônia. Entre eles estavam Daniel, lembram-se disso? Só os mais fortes, só os melhores, e os que ficaram se sentiram enfraquecidos e se misturaram. E com essa mistura, então, surgiu aí um novo povo, vamos assim dizer, uma mistura, que seriam, então, os samaritanos, que mesclavam conceitos do judaísmo com o paganismo e que acabaram tendo, então, o seu próprio monte de adoração, que era o Gerizim. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro e se encontrou com esse povo que ali estava, eles os consideraram extremamente impuros, porque eles não eram limpos, vamos assim dizer, como aqueles que passaram pelo cativeiro e conseguiram se manter puros. Então eles logo foram excluídos. Eles são os irmãos bastardos, aqueles que se misturaram, aqueles que pisaram na bola, aqueles que fizeram coisas erradas, aqueles que não deveriam participar da nação judaica, da nação de Israel. Então, um samaritano jamais poderia sentar-se à mesa com o judeu. E é bem possível que a essa altura desse texto aqui, a notícia de quem sabe, ou aquilo que aconteceu com Jesus quando ele bebeu da água junto a uma fonte em que uma mulher samaritana serviu para ele, já tivesse também correndo naquele momento. As notícias de que isso havia acontecido, talvez já estivesse correndo por ali. Então, esse povo, o povo samaritano é um povo totalmente desprezível à luz, ao entendimento do povo de Israel, do povo judeu. E então Jesus vai usar de uma parábola. E o que são parábolas? Parábolas são histórias pequenas que não necessariamente retratam a realidade e têm como objetivo apenas e tão somente ilustrar um fato de cunho moral e ético, ou seja, trazer uma ilustração. Não significa que aquela história fosse verídica. E aí Jesus se utiliza de 4 personagens nessa história. Vejam, a história começa com 2. Jesus, o intérprete da lei. Os questionamentos de um para o outro. E por fim, então, Jesus começa uma parábola, uma história, que tem 4 personagens. Um homem assaltado e deixado semi-morto à beira do caminho. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Aquele homem que estava à beira do caminho, é importante a gente se ressaltar, que possivelmente poderia ser um judeu. O texto bíblico ele não deixa claro quem era aquele homem, mas pelo caminho e pela localização que o texto bíblico aponta, é provável, muito provavelmente, que ele fosse um judeu. Mas quando um judeu passasse pelo caminho e visse um homem semi-morto, se ele não soubesse dizer se aquele homem estava morto ou vivo, na dúvida, ele berrava, ele gritava. Tem alguém vivo aí? Se ele não respondesse, ele passava reto. Isso na tradição judaica era algo tão severo que, por exemplo, se num sábado uma casa desmoronasse com uma família inteira dentro, o que os homens faziam? Eles chegavam próximos aos entulhos daquela casa e gritavam. Se alguém falasse, eles então empreenderiam algum esforço para tirar aquela vida. Do contrário, eles só moveriam aquelas pedras no dia seguinte, porque eles não podiam trabalhar no sábado. Então, essa coisa da lei é algo assim que às vezes é levado tão a sério, e foi tão levado a sério pelo povo, pela nação de Israel, que em muitos casos os cegaram, que os tornavam completamente cegos a eles mesmos. Então, mulheres,
crianças, enfermos, gentios, nesse caso samaritanos, todo esse tipo de gente era deixado de lado, porque somente os perfeitos é que deveriam caminhar com eles. Aqueles que tivessem alguma deficiência física, por exemplo, não poderiam estar em todos os lugares, porque eles estavam imperfeitos, eles tinham alguma coisa com eles que havia dado errado. Talvez um pecado oculto, talvez alguma coisa que tivesse desviado, né? Se não fosse causado por aquela pessoa, mas de repente pelos seus pais. Então o samaritano ele aparece como essa figura inesperada no contexto em que se fala sobre sacerdotes, levitas, figuras que são extremamente importantes para a nação de Israel, que fazem parte do culto, da liturgia da nação de Israel. E Jesus, então, se vai, né? Eu acredito aqui que ele não vai nem ao encontro, porque você, né, vai ao encontro e você vai de encontro, certo? Português. Então aqui eu não acho que Jesus foi ao encontro, Jesus foi de encontro mesmo. O que Jesus quis fazer aqui é bater pesado em cima da incredulidade, né, da impiedade daqueles homens que olhavam tanto para si que se esqueciam do seu próximo. Tradicionalmente, a leitura desse texto bíblico ela tem sido interpretada sobre 3 aspectos. E eu me simpatizo bastante com elas. A primeira delas diz que o encontro acontecido através da história, através daquela parábola, daquele homem que foi assaltado e que foi deixado quase morto, foi um encontro com o egoísmo, um encontro com os ladrões. Porque provavelmente aquele homem ele estava descendo em direção à sua terra e provavelmente com um farnal, né? Com dinheiro, com alguns alimentos, com roupas, e ele foi saqueado. E ele foi batido. E foi deixado, sim, para morrer. E a reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida e para o nosso tempo é que esse encontro do infortúnio, ele pode se tornar comum na nossa vida. E há muita gente que não para pensar no que faz quando age com egoísmo em relação ao seu próximo. Porque o egoísmo, ele é curvado ao próprio umbigo. A sociedade do nosso tempo é uma prova disso. É uma sociedade que coisifica pessoas e personifica coisas. Até quem dizia isso com bastante frequência é Zygmunt Bauman. Ele dizia que a nossa sociedade é uma sociedade que, por exemplo, você liga a TV e vai aparecer lá no jornal, né, isso eu já comentei aqui outras vezes, que o mercado financeiro está nervoso. Desde quando uma coisa fica nervosa? O mercado financeiro não fica nervoso. A bolsa de valores não está tensa. Isso é uma coisa. Então você está dando atributos humanos a uma coisa. E ao mesmo tempo você coisifica pessoas. Então tudo, por exemplo, que é discutido sobre a vida humana, em muitos aspectos, pode ser até questionado. Mas se houver uma guerra, algumas pessoas, sim, vão morrer. Quando começa a vida, por exemplo? Ou quem pode terminá-la? Então, essa coisa de transformar pessoas em coisas e transformar coisas em pessoas é uma característica muito própria do nosso tempo. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que se ocupa mais com a aparência do que com a essência. Que se preocupa mais com o cosmético, que é aquilo que põe ordem ao caos, né? E daí surge a palavra cosmético, porque cosmético vem do cosmo e caos. O cosmo é o contrário do caos, é a ordem, a desordem. Então a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza a aparência e nós muitas vezes incorremos nesse erro porque somos extremamente apegados àquilo que os nossos olhos enxergam, tanto que se tornou clássico e tem se tornado medida para a nossa sociedade já há muito tempo de que a primeira impressão é a que fica.
E essa, na verdade, é uma das piores conceituações que se pode ter, porque se você vê um homem andando com roupas esfarrapadas, você é capaz de dizer o grau de dignidade daquela pessoa? Ou se de repente você enxerga alguém andando muito bem arrumada, ou bem penteada, ou perfumada, você pode dizer que aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo? Então os valores da nossa sociedade são valores invertidos. São valores que normalmente caminham na contramão daquilo que o Evangelho mostra. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, para aquele intérprete da lei, é que é o seguinte: vocês odeiam samaritanos. Vocês não suportam samaritanos. Mas na hora que um homem precisou ser atendido, ser socorrido, nem o sacerdote de vocês, e pode entender aí de repente como um pastor, um padre, um líder religioso, nem o levita, aquele que de repente se ocupa da música da igreja, ou que se preocupa com a liturgia da igreja, nem ninguém fez isso, senão aquele que é mais odiado entre o povo de vocês, o samaritano. E ele não apenas parou e perguntou se aquele homem estava vivo, mas ele colocou vinho e óleo sobre as feridas daquele homem. Ou seja, ele colocou a mão na massa. Ele não chamou pessoas para que recolhessem aquele homem. Ele colocou a mão sobre aquelas feridas, sobre aqueles ferimentos, pensou-lhe as feridas. O texto bíblico é claro quando diz isso. O que significa pensar as feridas? Significa, botou com um pano em cima das machucaduras daquele homem, ou seja, ele não se importou se aquele homem estaria machucado, ferido ou como estivesse. Ele se preocupou apenas em restaurar a dignidade daquele homem. E ele não fez apenas isso, mas ele levou aquele homem para uma hospedaria e pagou medicamentos e deixou ainda um valor a mais e disse que se alguma coisa a mais fosse gasta, que aquele homem restituiria. Qual a obrigação que um samaritano, um impuro, um impiedoso, um afastado da lei, teria de cuidar de um homem que ele sequer sabia o nome? Jesus sequer diz quem é aquele homem. O relacionamento egoísta, ele é medido pela dominação, pela imposição, pelo dano causado ao outro, a imposição da vontade, o individualismo. Eu gosto muito de pensar na diferença entre individualismo e individualidade. Isso tem sido falado sobre muitos aspectos, que é bom que não se confunda, porque o individualismo, ele é uma expressão sórdida da existência humana. Porque ele diz o seguinte, ele olha para aquilo que é do outro e diz, bom, aquilo que é seu pode ser meu também. E eu vou fazer o possível para que isso seja meu. E a individualidade não significa outra coisa senão a sua própria capacidade de ver a si mesmo, superar obstáculos, o seu jeito de ser, a sua maneira de agir. Então o individualismo é quase como uma enfermidade, se é que não pode se chamar de enfermidade. Na individualidade existe determinação, capacidade para escolha. No individualismo, o desejo de atender está em primeiro lugar. Em segundo lugar, o desejo de atender. E o terceiro lugar, e o quarto e o quinto, enquanto for possível, eu quero atender o meu desejo. Outra coisa que há naquele encontro é com a indiferença dos religiosos. Porque se num primeiro momento nós encontramos ali o egoísmo dos ladrões, nós encontramos dois religiosos extremamente egoístas. Um sacerdote e um levita. Homens que conheciam mais do que ninguém a lei e que sabiam que se deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o indiferente não se preocupa com nada além de si mesmo. Ele não está preocupado se o lixo que ele usa vai de alguma forma um dia causar algum tipo de problema. Se o papel de bala que ele joga na rua vai entrar no bueiro, porque ele pensa o seguinte, o meu papel é pequeno. Ele não se preocupa se ele não faz, como eu disse aqui, a separação dos lixos, se ele respeita os sinais de trânsito, se ele procura ser correto nas suas ações diante da sociedade,
porque a única coisa que ele vê na frente é a sua vantagem, é o seu interesse. Então, quando se coloca os próprios interesses acima dos outros, você não pensa em outra coisa a não ser passar por cima dos outros, como uma patrola que arruma uma estrada totalmente esburacada. Não existe para o individualista, para aquele que preza pelo individualismo, o levar as cargas uns dos outros. Aquilo que Paulo fala em Gálatas 6, capítulo 2, levem as cargas uns dos outros e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Isso não existe para aquele que é individualista e para aquele que é indiferente, como esses religiosos. Ele não prioriza a vida do outro porque a única coisa que ele se preocupa é com a sua própria vida. Jesus diz em João 13, capítulo 13, versículo 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. A igreja ela é conhecida pelo amor que ela demonstra pelos outros. Um discípulo ele é conhecido pela forma como ele mostra ao mundo aquilo que ele recebe de Deus. E a pergunta que eu faço para você, e essa pergunta eu faço sempre para mim, é a seguinte: será que os outros veem o amor de Cristo em mim? Ou eles veem o meu próprio amor? Será que eu sou gentil e cordial com as pessoas? Será que eu procuro compartilhar as coisas que eu tenho? Será que eu procuro caminhar em direção às pessoas? Ou eu, de repente, estou tão preocupado com as minhas próprias coisas que eu não tenho espaço para os outros? Os outros é que se cuidem. Os outros é que cuidem das suas próprias coisas. E em terceiro e último lugar, além do encontro com os ladrões, além do encontro com a indiferença, existe o encontro com o amor. E isso nós já falamos bastante aqui essa noite, que é o amor daquele samaritano. E uma frase belíssima que é comum nesse contexto aqui, da reflexão do bom samaritano, é que diz que nada do que eu tenho é necessariamente meu. Se for preciso, ele também pode ser seu. Afinal de contas, tudo que existe no mundo é nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. Hoje, quando a gente estava chegando aqui na igreja, a Ana Luísa assim, papai, essa aqui é a nossa igreja? Aí eu disse, sim, filha, aqui é a nossa igreja. É nossa, papai, nossa igreja? Eu disse, não, filho. Ela é de muitas pessoas. A gente diz que é nossa, mas ela é de muitas pessoas. Muitas pessoas participam dessa igreja. Ela não é do papai e da mamãe. Então, essa noção de pertencimento, ela precisa ser cultivada desde a infância, porque as minhas coisas, o que eu tenho, nada do que eu tenho é meu. Porque se partirmos, nada levaremos, senão aquilo que somos. O amor ele está presente no relacionamento. E aquele que se importa verdadeiramente com o outro, ele vai sim se compadecer das dores, das lágrimas, do sofrimento. Quando você vive na dimensão do outro, você deixa de se ocupar com as coisas que são propriamente suas. E você descobre um mundo magnífico, que é um mundo que nunca vai faltar nada a você. Se você se ocupar de ajudar os outros, isso é tão certo como todas as palavras que eu acabei de dizer aqui. Nada lhe faltará. Quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, Jesus não diz desconectado e desligado da seguinte coisa, ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas você não tem como amar ao seu próximo como a si mesmo se você não dedicar tempo a ele. Então você busca o reino de Deus, amando o próximo, e tudo que você precisa vai vir. Às vezes a gente tem o costume de ler as coisas pensadas na Bíblia, mas a gente precisa aproximá-las. Porque tudo que Jesus fala está dentro de um contexto. Então buscar a Deus, buscar o reino, em primeiro lugar, e ter a garantia de que nós vamos ter as coisas, é a prova real de que nós precisamos dedicar tempo às pessoas.
E aí, de forma muito especial, a gente cantou uma música aqui. E a Rosângela disse assim, olha, escolhe uma música das que a gente cantou. E essa música, né, do João Alexandre, que na verdade não sei se é do João Alexandre ou dos Vencedores por Cristo. Eu conheci como Vencedores por Cristo, né? Mas não sei quem é de fato o compositor. Mas ela mostra com clareza qual é a dimensão do reino de Deus. E se a gente passar a viver isso, essa dimensão na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, o mundo muda. Isso não é idealismo. Isso aqui não é utopia. É o reino. É o evangelho. Leia a Bíblia. Você vai descobrir que esse reino existe. E Jesus deixou esse desafio de viver esse reino para a gente. Basta que a gente apenas leia e cumpra. Simples e tão somente assim. Que Deus nos abençoe e que nos faça amar verdadeiramente ao nosso próximo como a nós mesmos. A medida de amar é o amor. Então ame, né? Vamos amar uns aos outros. Amém.